o intuito, né, dessa live hoje. Oi, Carol, chegou, show de bola. Né, a gente dá início ao mês de julho, né, o mês das bem-aventuranças. Né, a gente bem sabe lá, né, em Mateus 5, né, o Sermão do Monte. E aí eu tive convidando duas pessoas, né, a Carol, que vai estar com a gente aí daqui a pouquinho, compartilhando, né, e o pastor José Luiz, né, da Juventude. O pastorzão tá aí com a gente, dando aquela força, né, aquela moral, né, e a gente vai estar dando início ao assunto, né, e a Carol, né, e meu sogro ficou logo com o início, né, do Sermão do Monte, né, bem-aventurados os pobres de espírito, né, e bem-aventurados que choram, pois serão consolados, né. Então, eu fiz, né? Eu e Lívia, a gente pensou, a gente, né, fez as perguntas e passamos para eles, né? São duas perguntas, né? E a gente vai tá debatendo, né? Conversando aqui um pouco nessa live sobre essas perguntas, né? Eles estudaram, eles leram a Bíblia, buscaram do Senhor, né? Acredito eu. E a gente vai estar aqui, né? Para enriquecer um pouquinho, para ouvir as ideias, é bom, né? Que isso, me botaram como pastor. Carol, é responsa. É responsa, vamos que vamos. Isso aí, esse canal. E a gente vai estar falando, né, sobre, né, o que é ser pobre de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Será que ser pobre de espírito é o quê? Uma pessoa contrita, né? Uma pessoa que não se acha grandes coisas? Né? E de fato, né, ser pobre de espírito é uma pessoa simples, né? Jesus era, né, excelente em relacionamento interpessoal, né? A gente sabe que ele andou com aqueles que os fariseus às vezes condenavam, né, mesmo os doutores da lei, né? Então isso faz para que a gente, né, faz a gente refletir sobre como tem sido o nosso trato, né, com as pessoas, né, faz a gente refletir como tem sido a nossa relação interpessoal com os próximos, né, com nossos irmãos na igreja, na juventude, né, a gente está aqui no âmbito de jovem, né, como tem sido, sabe, eu te faço essa pergunta, eu faço essa pergunta para mim mesmo, né, Leonardo, como tem sido o seu relacionamento, sabe, como que você tem cuidado e tratado daquelas amizades que Deus colocou perto de você, né, Danilão aí, dando um salve aí pra galera. Entendeu? Como tem sido, sabe? Você tem cuidado, né? Você tem zelado por essa amizade, né? Você tem sido contrito de espírito, você não tem sido arrogante com esses, né? E a gente sabe, né, que ser pobre de espírito é isso, né? Não ser, né, aquela pessoa que se exalta, não ser aquela pessoa que procura estar, né, em evidência, aquela pessoa que procura, né, vamos dizer, aparecer, né? Jesus não era assim. A gente sabe que na história, né, na Bíblia, né, lá em Lucas 19, né, de 1 ao 10, tem a história, né, de Zaqueu e Jesus, né? Eu vou ler um pouquinho aqui para a gente se contextualizar, né? Lucas. Espera aí que eu não estou na minha Bíblia. Não estou no meu celular, só um momento. A salvação de Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena a estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Né? Tá aí, né, a questão do excelente em relações interpessoais. Né? Zaqueu era um publicano, né? E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levando-se Zaqueu
E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo duplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, tá aí o contexto do pobre de espírito, né? Uma pessoa que se relaciona bem, né? E a gente aprende muito com Jesus. A gente aprende na Bíblia, né? A gente aprende que Jesus era uma pessoa simples. Apesar de ser Deus, ele era uma pessoa simples. E ele foi o quê? Para a casa de um publicano. E ali está escrito, as pessoas murmuravam, né? Como? Jesus na casa de um pecador, né? Então isso é ser pobre de espírito, né? Então Jesus nos chama, né, a ter um coração maduro, né, um coração compreensível, né, com nossos irmãos. E foi uma passagem que eu achei, né, para ilustrar, né, essa questão, né, de que você é um ser, né? E às vezes você pode ser um pouco arrogante, né? Você pode não tratar muito bem, né, as pessoas que estão à sua volta, mas assim, Jesus dá o exemplo, né? Jesus, ele é maravilhoso, né? E quando a gente lê, a gente começa a entender como deve ser, né? Então, eu deixo essa contextualização de Lucas 19, de 1 ao 10, né? De Zaqueu e Jesus, né? E, né, que possamos aprender. É isso, que possamos aprender, né, a cada vez mais a simplicidade, né? Ele era Deus e ele esteve no meio de tantos outros, sabe? Ele esteve no meio de tantas pessoas que, né, os fariseus, os doutores da lei achavam que ele não deveria nem chegar perto, né, mesmo? E ele veio, né, não para os sãos, né? Ele veio para os doentes. E eu vou chamar a Carol. Eu acho que eu já falei bastante. Eu vou chamar a Carolzinha, né, pra gente estar conversando aqui um pouquinho, né, na live. Olá! Aê! Carol, eu vou te pedir só Oi! ajuda, porque o meu celular com as perguntas que eu fiz a vocês está aqui fazendo essa transmissão. Então, vou falar, pode fazer a primeira e a segunda, e aí você fala a pergunta para mim, por favor, e manda bala, tá bom? Fala, eu tenho anotado aqui. Tá Tá, bom. valeu. Tá, vou falar a primeira pergunta, tá? E A primeira pergunta que foi pra mim é se você já passou por alguma experiência que sentiu que era o Espírito Santo te consolando. isso. Então, né, eu pensei bastante sobre essa pergunta, gente. E assim, às vezes a gente passa por tanta coisa, né, que realmente o Espírito Santo nos consola. Sim. Mas eu meditando, e assim, eu pensei sobre uma experiência que, no caso, eu passei e que eu acho que se encaixa nisso. Eu acho que um dos momentos que eu mais senti o consolo do Espírito Santo foi nos meus erros. De que Ah, forma, né? Assim, que nem como o versículo 4 que fala: Felizes são os que choram, pois Deus os consolará. consolará. Então, assim, isso, exatamente. Então, assim, eu entendo que tem até uma referência em 2 Coríntios 7:10, se não me engano. Deixa eu só olhar aqui. Mas é Glória. isso. Que, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Então, assim, eu entendo que nesse versículo, às vezes, sabe quando, tipo assim, você quer acertar, mas não consegue, você quer mudar, mas sempre cai no erro, essas coisas assim. Então, às vezes, isso pode trazer, assim, uma tristeza pra gente. Então, essa tristeza que é usada por Deus, ou seja, da gente sempre, assim, sempre estar querendo tentar acertar essas coisas assim, e acaba se sentindo triste por não conseguir isso, então, essa tristeza, assim, Deus transforma em arrependimento. E quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente chega mais a Deus, né? E é uma forma em que, assim, Deus nos consola. Então, eu sinto muito o consolo do Espírito Santo através dos meus erros. É talvez algo engraçado de se pensar, mas é realmente isso. Eu acho que quando a gente erra, a gente se arrepende genuinamente, a gente chega perto de Deus, a gente consegue sentir esse consolo dele, no sentido de que, oi, eu estou aqui para te ajudar, sabe? Não é simplesmente. Eu sei que Deus nos consola quando, sei lá, a gente perde alguma coisa, quando algo triste acontece com a gente, mas esse consolo do arrependimento que o Espírito Santo dá em falar assim: olha, eu tô aqui para te ajudar, sabe? Você vai conseguir mudar,
Você vai conseguir ser diferente. Nós não estamos aqui para ser perfeitos, mas você está aqui para ser aperfeiçoado por mim. É realmente uma fase assim de amadurecimento, né? É verdade. Poxa, você falou assim, justamente, cara, assim, eu tive também estudando, né? Tive, né, meditando na palavra e realmente, né, Jesus chama um choro, né, de arrependimento, né? Que choro é esse que será consolado? É o choro de arrependimento, né? Não é um choro de desespero. Também pode ser, mas assim, nessa questão, né, ficou mais latente, mais forte, né? Assim, para a gente visualizar melhor, um choro de realmente estou arrependido. Senhor, me ajuda, né? Espírito Santo, estou aqui. Cara, e assim, você ilustrou perfeitamente. É isso aí, Carol. Assim, você tem acrescentado e essa palavra com certeza foi de encontro a muitos coraçõezinhos aí que está junto com a gente aí na live. É isso aí. Vou falar a segunda então, pode ser? Pode falar, pode falar. A segunda é a metanoia. Quais são Isso. as áreas da sua vida que você precisa buscar sempre uma mudança de mente? Olha, que pergunta. Que pergunta. Eu fiquei a tarde inteira pensando sobre isso. E assim, como eu vou linkar até um pouquinho com o que eu falei, né? Sobre a questão de assim, o Espírito Santo nos ajudar nas nossas dificuldades. Sim. Então, assim, é uma área que Carol, né? Eu identifico que eu preciso muito mudar é a questão, sei lá, da minha mente, assim, meus pensamentos, né? A forma como eu penso sobre mim, a forma como, não sei explicar, assim, a forma como eu realmente penso sobre mim, sabe? Eu Aham. vejo que, assim, eu tenho que muito que encaixar as verdades de Cristo sobre a minha vida e eu tenho que muito reafirmar a identidade dele, sabe? Quem eu sou nele. Então, isso é algo que eu realmente estou buscando, né? Eu, nesse tempo, eu tenho buscado muito isso, a minha reafirmação na minha identidade em Deus, em quem eu sou, para eu não me perder, sabe? Porque eu sei que Deus diz que você é uma filha amada, que você é capaz, que você é forte, então a gente precisa ter reafirmado isso na nossa cabeça, porque é realmente isso. Assim, tudo que a gente pensa, a gente produz um sentimento, esse sentimento produz um comportamento. Então, tudo começa aqui na mente. Então, se a gente quer refletir um comportamento diferente, precisamos ter uma mente diferente. Então, é uma função, assim, né? Então, tudo começa na mente. Então, se você começar a mudar a sua forma de pensar, a forma como você olha para você mesmo, quais as características que Deus fala sobre você, com certeza vai refletir um comportamento diferente. Se Deus fala que você é uma pessoa forte, você é corajosa, você acredita nisso, você acredita nessa verdade, os seus comportamentos vão ser de forma diferente. Você vai ser uma pessoa mais audaciosa, vai ser uma pessoa mais corajosa, realmente, né? Que vai com trepidez para as outras coisas. Então, eu acredito muito nisso. E agora fazendo, linkando com o versículo 3, né? Ah, Que são felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, né? E eu aham. fiquei pensando sobre isso, porque o fato que, assim, eu acho que a gente só consegue mudar coisas na nossa vida quando nós somos dependentes de Deus. E é isso que mostra também um pouco o versículo 3, que você ser humilde de espírito, né? Que você vai ser uma pessoa, assim, como posso dizer, que vai ser humilhada. Não é isso. Não é que você Né? vai viver de uma forma humilhada, é que você vai viver de forma humilde, né? Vai viver reconhecendo que você não pode ser uma pessoa orgulhosa. Acho que uma pessoa que é realmente espiritualmente pobre, assim, largue o orgulho, sabe? Largue o orgulho e deixe fazer um convite assim, venha ser você mesmo, sabendo que você precisa de mim. Porque eu entendo muito do Sermão do Monte, até mesmo quando a gente lê o versículo 1, né? Que Jesus ele senta com os discípulos ali no monte para poder ensinar. E é uma coisa que, assim, eu meditando, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que Jesus conversava com aqueles discípulos para chamar eles para viver um estilo de vida diferente. Para mim, metanoia é isso. Metanoia é um estilo de vida diferente. Um estilo de vida do reino. Então, assim, Deus chama para poder você estar vivendo algo diferente. Que vida é essa? Você às vezes não conhece. Que vida é essa que você pensa que é de uma forma, às vezes a gente olha para a sociedade, a forma como as pessoas agem, e a gente não entende isso. Então, assim, Jesus, ele veio, transformou realmente é, as pessoas daquele tempo com o amor dele, fazendo coisas que naquele tempo não eram possíveis, falar com uma mulher ou alguma coisa assim do tipo. Então é um convite que Jesus faz, sabe? Assim, venha viver um estilo de vida diferente. Que o estilo de vida é esse, é metanoia, é mudança de mente, a forma como a gente pensa sobre os outros, a forma como a gente pensa sobre nós mesmos.
Então, isso para mim reflete, sabe? Se eu preciso mudar alguma coisa, sempre nós precisamos, porque não somos perfeitos. Precisamos entender que somos dependentes de Deus para conseguir essa mudança. Então, se você reconhece assim que você não dá para ser uma pessoa orgulhosa, então eu preciso de Deus para conseguir mudar o quê? Mudar o meu caráter. Precisamos mudar o nosso caráter. Nosso caráter, assim, quem vai mudar a gente interiormente é Deus. Então, eu entendo isso, sabe? Metanoia, assim, é um convite, sabe? Que Jesus fala, venha viver um estilo de vida diferente. Venha conhecer a vida abundante. Venha saber, assim, o que é o reino. Vou te mostrar o que é o reino. Perfeito, Carol. Você falou assim de uma forma que deixou bem claro, né? Jesus faz um convite, né? E que convite é esse, né? E você assim pôde expor bem, né? E é realmente Jesus faz um convite, né? Jesus faz um convite ao amadurecimento, né? Não é Verdade. que você vai ser humilhado, não é isso, mas Jesus quer que você seja maduro, né? Maduro na fé. Como que você vai tratar o seu irmão, né? Você pode botar do seu jeito, mas é isso. Sabe como que você está olhando para a sociedade, para aqueles que estão perto de você e você está fazendo? Como é a sua postura diante de tudo isso? Né? Será que você tem sido arrogante? Será que você tem sido soberbo, resistido? Né? E a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. Né? E tem outras ilustrações aqui, né? Outras passagens, mas eu não vou me ater em ler, né? Sobre essa questão por causa do tempo, mas é onde a gente vê, né? E a Bíblia fala, o Evangelho de Mateus fala, né? Do publicano, né? Do fariseu, né? Da questão de Isso. bolas, né? Tudinho ali que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar, né? Tá tudo ali. Acredito que você também tenha lido. Então, cara, quando a gente passa Uhum. a ver, né, a luz do Evangelho, a luz da palavra, tá ali, sabe? Tá ali a receita, tá ali o modelo, tá ali o manual, sabe? Que realmente, né? A gente possa realmente ouvir Jesus falar através da palavra, né? Ouvir o Espírito Santo, né? E guiar o nosso espaço. Vou te pedir para fazer uma consideração final, assim, uma dica aí para o pessoal, para a juventude. Tá bom, uma dica. Gente, acho que eu já falei um pouquinho. Realmente, assim, quando eu falei que metanoia é um convite para viver um estilo de vida diferente, foi porque foi isso que Deus falou muito comigo. Inclusive, foi algo que eu pedi muito a Deus no começo desse ano, quando eu queria viver algo diferente. Então, assim, se você. Eu tenho uma frase que eu costumo carregar comigo, é que geralmente a gente tem um clichê de falar assim, o incomodado que se mude, né? Se a gente está em alguma conversa, alguma coisa assim, mas não, os incomodados que mudem o mundo. Eu carrego essa frase para mim, sabe? Então, assim, tem um versículo que eu gosto bastante, que é Romanos 12:2, que é bem clássico, né? Que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que eu vou entender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu tenho que ter a mente de Cristo. Então, é necessário buscar isso. Então, é assim, é realmente um convite. Você quer impactar outras vidas, você quer ser diferente, tem que começar através da gente. Que você comece assim, se incomodando, que você comece se conformando com toda a intolerância que você vê no mundo, com toda a injustiça, com tudo aquilo que você vê que é de errado, que é contra os princípios, até mesmo os de Deus, né? Então, que a gente possa carregar isso no nosso coração. Se você quer mudar, se você quer impactar, começa através de você. Avivamento é um estilo de vida, metanoia é um estilo de vida. É um Então, estilo de... assim, que a gente possa ver um estilo de vida do reino, no qual eu me coloco à disposição de Deus para poder mudar, porque não somos nada sem Ele. Nós não conseguimos dar um passo sem Ele. Então, é realmente isso, sabe? É um convite que, assim, eu faço não só para vocês, mas foi porque o convite que Jesus fez para mim. Quer viver uma vida diferente? Quer viver uma vida diferente, uma vida de reino, um estilo de vida? Porque a gente tem a nossa rotina, né? Mas na sua rotina, o que você faz? Será que você consegue enxergar Deus em cada detalhe? Porque eu passei a observar isso. Eu gosto muito de observar o céu, então, assim, eu observo os detalhes de Deus, sabe? Em cada coisa que eu faço. Então, assim, Deus está presente em tudo. Você consegue enxergar Deus nesses detalhes? Ele está junto com você. O que você tem feito que tem causado no outro, né? Esse tempo de quarentena, por exemplo, é um tempo que a gente está pensando sobre bastante coisa. Como é que está o seu relacionamento interpessoal, né? Como você falou no começo. Como É está isso. a sua forma de pensar com tantas outras coisas que estão se levantando, né? Muitas coisas aconteceram, é coronavírus, é racismo, não sei o quê. Qual a sua forma de pensar sobre isso? A forma como você tem se manifestado? Porque, assim, a criatura espera, sabe, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como é que você tem se manifestado quanto a isso? É isso aí. Como é que você tem parado para pensar, né?
Então, é isso, gente. Que vocês possam receber esse convite, assim como eu recebi da parte de Jesus também. Amém, Carol. Poxa, foi show de bola. Tem um pessoal aí comentando, né? Hoje eu tô aqui sozinho na sala e fica meio difícil de mexer, mas a minha frase, Carol, arrebentou e estamos aí, ó. O pessoal aí interagindo com a gente na live. E amém, sabe? Que o Senhor sempre conserve assim, sabe? O seu coração, a sua mente. E é o que você falou, Jesus nos fez um convite, né? E a gente, ó, mudar a mente a cada dia, né? Uma transformação diária, né? Até o dia subir para a glória, o Deus voltar, Jesus voltar antes, é uma transformação diária, né? Dia após dia. É isso aí. Poxa, Carol, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, foi um prazer. Tamo junto. Agora eu vou chamar o pastorzão. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Beijos. E Olá, olá, olá. Tudo bom, querido? aí, ó. Isso aí. Vou te pedir essa ajudinha que eu pedi a Carol. Eu tô aqui pra gambiarra. Eu estou sem as perguntas que eu te fiz. Tem como você ir mandar bala? Tem sim, tem sim. É a pergunta que coube para mim, né? Foi o que é ser pobre de espírito, né? E assim, eu assim, antes de falar o que é ser pobre de espírito, na realidade eu quero definir essa pergunta com uma frase, né? Ser pobre de espírito, eu escrevi aqui, é a pessoa que não se acha grande coisa, né? Ser pobre de espírito é a pessoa que não tem uma imagem aumentada acerca de si mesmo. Ela não se exalta, ela não se vangloria, né? Pelo contrário, ela sabe que ela é uma pessoa dependente, ela depende de Deus e ela se coloca nessa condição. Então, ser pobre de espírito é isso aí. E assim, eu quero agradecer, tá? Agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que outros também foram convidados, né? Eu não tinha perspectiva de que eu que estaria junto com vocês, mas para mim foi um prazer muito grande receber o convite e assim, foi muito legal e eu me senti feliz porque nós sonhamos com esse tema, né? A gente conversava, a gente batia papo, a gente trocava ideia de como seria o ano, o mês, né, de julho, e veio a sugestão do Sermão do Monte, veio a sugestão das bem-aventuranças, e eu acho que é bem legal a gente conversar sobre isso. Eu tive a oportunidade, né, de experimentar, eu posso usar essa expressão, né, experimentar, ouvir o vídeo que o Caio gravou aí, trouxe pra gente, que foi posto no Instagram essa tarde, e eu fiquei muito feliz, né, quando o Caio falou ali no Instagram, e ele fez um paralelo, fez um paralelo sobre aquele que ouve a palavra, palavra é igual a discípulo e verdade é igual a livre, né, e eu penso que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje, tem tudo a ver com o que a gente está experimentando nesse tempo. Louva a Deus pela vida da Carol, né? A Carol deixou essa frase, e eu peguei, tá, Carol? Peguei essa frase, os incomodados que mude o mundo. Show! Não que mude, show. Né? Mude o mundo. Os incomodados que mudem o mundo. E eu penso, sabe, Léo, que nós precisamos ter essa postura assim, sabe, de se sentir incomodado e com esse comportamento, com essa ação, com essa atitude de entender essa dependência de Deus, sabe, eu acho que isso é o combustível, é o caminho que nos faz vencer tantas adversidades aí que o mundo tem posto pra gente, uma sociedade onde que nos impõe, né, impõe para o jovem que o jovem tem que conquistar, que o jovem tem que ir adiante, que o jovem tem que se posicionar. Então acaba o jovem sendo muito dependente dele mesmo, né, autossuficiente, essa é a palavra correta. Então a gente tem visto aí esse sistema impondo, né,
essa autossuficiência, e no afã de responder positivamente, a gente vai buscando conhecimento, vai buscando independência, vai buscando realizações, né, vai buscando alcançar grandes posições, e a gente vai se afastando, né, do propósito inicial e se torna aí saúde para você. Né, e se torna aí aquela pessoa que é arrogante. Isso né? aí. Essa é a palavra correta. Então é muito ruim, né, a gente ir nessa direção da arrogância, né, e é gostoso a gente ver um Jesus que nem o nosso, né, que traz essa informação num momento tão específico, né, para os seus discípulos, e vem trazendo essa ideia, né, essa ideia de mudança de mente. Conforme ele mesmo disse ali no Sermão do Monte, ele falou assim, olha, eu não vim para abolir a lei, Sim. mas veio para cumpri-la, né? E ele pega a lei que foi dada por Moisés, né, que é vivida, que é praticada pelos judeus, é praticada pelo farisaísmo, né, imposta por tantas grupos religiosos, e ele transforma de uma maneira muito legal, ele traz aquela transliteração e traz a lei num cumprimento prático, trazendo uma mudança de pensamento, né? Aí a gente pega essa palavra metanoia, né? Traz essa mudança de pensamento, enquanto as pessoas estão pensando que vão encontrar uma orientação de confronto, Jesus traz uma orientação de mudança de vida, mudança de mente. É muito bacana, é muito gostoso a gente experimentar isso. Isso aí. Sim, eu expus de uma forma, né, bem clara, né, acho que não resta dúvida aqui na cabeça do pessoal, né, e realmente, né, Jesus falou isso, né, e fez isso, né, ele não veio, e transformou, né, toda essa lei, né, e é muito interessante, né, fazer isso, viver isso, né, aprender a cada dia isso, né, assim, Jesus é o nosso modelo, né, e essas frases, né, que ficou aqui na live, né, que o senhor disse, cara, faz todo sentido, né, quando a gente para pensar no nosso dia a dia, né, no que a gente tem vivido, né, a gente como jovem, né, eu como jovem, né, da juventude, o pessoal aí, e é isso, né, é viver, né, a mudança. É essa questão, né? Foi bem você mesmo que fez esse comentário, falando Jesus é o nosso modelo, né? Ele é a nossa referência. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê em todo tempo, quando Jesus está caminhando com os seus discípulos, ele sempre fala, né? Tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço do que o meu pai mandou fazer. Né? Eu sou obediente ao meu pai. E Jesus, ele mostra essa dependência do pai. Então, o maior exemplo de uma pessoa pobre de espírito, né, é o próprio Jesus, né, como referência nessa dependência do pai, entendendo, ele sabia quem ele era, né, mas ele em todo tempo ensinou, olha, eu dependo do pai, olha, eu faço o que o pai me mandou, tudo que eu faço é o que o pai falou. Então ele traz essa direção e esse ensino para a gente. Eu quando tenho Isaías, capítulo 40, Isaías não, é Isaías? Tem, Não, é Salmo 40, no versículo 17, a primeira parte do Salmo diz assim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Sabe, que expressão legal. E a gente está nesse contexto, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, né? E o Salmo, ele fala, né? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, olha que coisa sobrenatural, que coisa poderosa, você ser uma pessoa que é cuidada por Deus, né? Ser uma pessoa que tem Deus como o teu cuidador, como o teu ajudador, como a tua direção, como o teu socorro, é muito legal. Então,
Eu acho que, assim, esse ser pobre de espírito, quando Jesus dá essa informação, sabe, eu penso que a gente precisa, como juventude, sabe, ter essa dependência, né? Tem uma Bíblia, eu estava dando uma lida, falando sobre como no grego, né, no grego a palavra pobre, ela se refere, tem o comparativo, né, de mendigo. Mendigo. Fala sobre o mendigo espiritual. E mendigo é aquela pessoa pedinte, é aquela pessoa dependente, é aquela pessoa que está aguardando, esperando alguma coisa. E eu fiz um link, eu assim, estava lá olhando em Atos, no capítulo 3, né, o texto nos fala lá que o coxo estava na porta ali da igreja em Formosa, e Pedro vem junto com João. E aí o texto é bem claro quando fala assim, ele estende a mão esperando que eles dê alguma coisa para ele. E Pedro fala para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata. E quando Pedro fala, o texto diz assim, que ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa. Né? Então eu pego essa frase, ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa, e eu nos coloco, né, como pessoas diante de Deus, olhando para Deus, naquela dependência de Deus, esperando receber de Deus alguma coisa que sacie a nossa fome, alguma coisa que realmente responda à sede, à expectativa que há dentro de nós, daquilo que é como expectativa daquilo que Deus pode realizar, sabe? Então, essa frase, bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus, é uma frase que parece simples, mas é uma frase que está carregada de um poder sobrenatural para aqueles que entendem, né, e vivem nesse contexto de dependência de Deus em tudo, sabendo que é Ele quem supre, sabendo que é Ele que traz aquilo que precisamos, e espera nele. É esse sentido, espera nele, assim, é muito gostoso, né? Assim, perfeito, porque como jovem, né, como eu falei, como juventude, eu tenho uma mente ainda, né, eu penso às vezes como, né, às vezes não, eu sou jovem, então eu penso como jovem, né, e dependência, né, juventude, a nossa idade tem muita questão da autossuficiência, eu posso fazer, eu sei que eu consigo, eu vou fazer e vou fazer sozinho. Aham. E eu vou fazer sozinho porque eu vou mais rápido, né? Mas é frase clichê, né? Você pode ir até mais rápido, mas junto você chega mais longe, né? É Então, isso aí. é isso aí, sabe? É caminhar, sabe? Conforme Jesus nos deixa aí, né? Hoje, assim, de uma forma bem clara, né? Deus cuida da gente, né? O Senhor, né? Então, sabe? Viver realmente isso. Não, eu sou dependente, eu tenho Deus, eu sirvo a um Deus a quem eu devo prestar conta, sabe? A quem eu devo pedir orientação antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer tomada de decisão, né? A gente parar, acalmar o nosso eu, né? Respirar, contar de 1 até 10, de 1 até 20, de 1 não sei, né? E, sabe, ter, assim, um pensamento elevado, né, ao Senhor, orar, né? Esperar Deus falar, né? A gente é muito rápido, muito simples e faz e não, mas e aí? Esperar o tempo de Deus responder. Sim, às vezes não, né? Às vezes não de Deus também vem, né? E a gente tem que ser maduro o suficiente, né, para realmente estar nessa dependência, como o senhor bem colocou, né? E fica aí esse relato que foi bem bacana. É isso. Faz uma consideração final. Uma consideração final, né? Eu, assim, aquilo que você falou, Léo, é o tudo que a gente precisa, né? Ontem, nós estamos no nosso plano de leitura anual, e eu estava lendo que a leitura de hoje, Mateus, capítulo 6, inclusive o Sermão do Monte, né? Nós estamos na leitura do Sermão do Monte, e eu lendo ontem com a minha esposa, e eu deixo como consideração final,
é que É isso aí, cara. uma coisa muito importante que está lá no Sermão do Monte é sobre a preocupação com a vida, né? E eu deixo aqui como consideração final o finalzinho, quando ele fala no capítulo 6, dizendo o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E quando ele fala isso, ele está falando sobre a ansiedade, né? Sobre o não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus traz o cuidado dele para a nossa vida. E enquanto eu conversava ontem, as considerações que veio ao meu coração foi: nós precisamos aprender a viver hoje, porque o que nós temos é o hoje, sabe? O que nós temos de real é o agora, né? O amanhã ainda não aconteceu, amanhã ainda não chegou, amanhã ainda não vislumbrou diante dos nossos olhos. A realidade é o dia de hoje. O ontem passou, não será mais, né? Então, eu conversando com a minha esposa, e na live ontem eu falava ao pessoal o seguinte: por que não, sabe, aproveitar o dia de hoje de maneira a, de fato, sabe, confiar, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito e acreditar que o dia de amanhã, de fato, ele vai suprir, sabe? E hoje, quem está estudando, estuda hoje. Quem está fazendo curso, faça curso hoje, sabe? Quem está na faculdade, estuda hoje. Quem tem seu filho, aproveita do seu filho hoje. Quem está namorando, aproveita a sua namorada hoje. Quem está noivo, viva o seu noivado hoje. Porque o que nós temos é o hoje, é o agora. Isso é real, sabe? E quando a gente confia que o hoje, Deus nos deu força e capacidade para viver o hoje, é o mesmo Deus que vai nos dar força e capacidade para viver o amanhã, sabe? E entender que o amanhã pertence a Deus e caminhar hoje com ousadia, sabe? Então a palavra que eu quero deixar aí como consideração final é: viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida, sabe? Viva o melhor para a sua vida hoje. Confia em Deus hoje, não espera confiar em Deus amanhã, sabe? Confia em Deus hoje, sabe? Coloca a sua expectativa em Deus hoje. Se você tem alguma oração para fazer, faça hoje. Se você tem expectativa em Deus amanhã, projete hoje, acreditando que o amanhã Deus vai trazer conforme o plano e o planejamento que Ele tem para a tua vida. Viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa juventude, sabe? Que nós possamos ser, eu me incluo nessa verdade, que nós possamos ser como essas pessoas, que não se acha grande, sabe? E nem tampouco que não tem uma imagem aumentada de si mesmo. Eu sou o que sou, porque Deus me fez assim. E eu dependo dele para me ajudar a ser uma pessoa melhor, conforme a expectativa que ele tem a meu respeito. Amém? Deus abençoe vocês. Valeu. Show de bola. Vou encerrar aqui o vídeo e vou fazer uma... Poxa, gente, é isso aí. Que bacana. Né? Tivemos a oportunidade de estar aí com a Carol, né? Mandando super bem, né? Falando e expondo aqui a ideia dela, o que ela, né? O que Deus colocou no coração dela. E tivemos a oportunidade agora, por último, de ouvir o pastor da juventude, né? Dando essa palavra maravilhosa que veio de encontro ao meu coração, acredito que veio de encontro ao seu coração também. Né? E lembrando que as lives, né, continuam. Sábado que vem, 19 horas, estaremos aqui. A Lívia vai estar, não sei se vai estar ela e minha sogra ou se ela vai estar sozinha, tá bom? E é isso aí, né? Será que tem algum pobre de espírito aí? Será que tem alguém chorando agora? Sabe? Então que o Senhor possa te consolar, sabe? Um consolo, né? Vindo de Deus, que o Espírito Santo possa te consolar, sabe? Eu não sei, né? Às vezes a gente tem as nossas, né, implicações diárias, né? Nossas aflições, né? Do dia a dia, né? Mas assim, que o Senhor possa te consolar, sabe? E aí, pobre de espírito ou exaltado, né? Jesus nos faz um convite para a humildade. E é isso aí, devemos aprender a cada dia com Ele, tá, gente? Eu encerro, então, a live aqui da juventude. Uma boa noite a todos, tá? Tchau, tchau.